Começando mais um Tais Backstage. Eu falando aqui, Tais Sauer, Thomas Sauer. É um prazer receber vocês aqui no nosso podcast. Lembre de seguir a Tais Records em todas as plataformas digitais, Instagram, TikTok. Vamos com tudo. Esse é o nosso canal Tais Backstage, que é um canal só do podcast e de tudo que tem sobre a música, por trás da música. Muita informação, vai vir muita coisa pela frente. A gente vai ter um lançamento em breve, que é a Tais Publishing. A gente vai falar sobre isso em breve. E hoje eu estou aqui do lado do meu parceiro, o produtor musical, meu parceiro também de produção musical, Johnny X, o João Carstens. Obrigado por me receber, vocês mestre conhecem Tais. ele oficialmente. Bom, estou aqui hoje desse lado da mesa para receber a nossa convidada especial de hoje. Eli Cardoso, cantora, professora, educadora, para a gente trocar uma ideia, bater um papo e ver o que essa conversa vai dar. Show. É um prazer enorme te receber, Prazer todo meu. A Eli já fez uma participação aqui com a gente, né? Ela cantou, foi back vocal do filho dela, o Pitico, né? Lançou a sua primeira música e vai lançar a sua segunda música ainda. Quando esse episódio sair do ar, já vai ter 2 músicas. Acho que não, já vai ter uma só lançada. Mas enfim, vem muita coisa pela frente. Eli, é um prazer enorme te receber aqui. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como a música entrou na sua vida. Assim, o que você lembra quando, sei lá, a gente fala música? Qual a primeira lembrança? Então, a minha história com a música é muito linda, né? Porque eu vim de uma origem muito humilde, né? Eu me lembro que minha mãe e meu pai eram bem musicais, mas eu tive chance, eu perdi minha mãe muito cedo, né? E nesse período que eu perdi minha mãe, eu fiquei num período muito grande de depressão, eu era uma criança muito triste. E eu fui morar um tempo com uma tia, essa minha tia me matriculou numa escola pública, chamada Silveira Sampaio. E aí eu era uma criança, sentava lá na última cadeira, não aprendia muito bem as coisas e tal, e me sentia muito... tinha uma baixa autoestima muito grande, hoje olhando para aquela criança que eu era, né? E um dia, eu sentei na frente, que a professora pediu, e entrou uma professora, que hoje em dia é minha amiga pessoal, que eu amo muito, a Thelma Taites. Ela entrou pela sala e ela falou assim, eu quero saber quem é a criança que quer aprender a tocar flauta. Eu não levantei a mão. Fiquei lá quietinha na minha, ela olhou para mim do nada e falou, você não quer aprender? Aí eu falei assim, não sei. Aí ela falou assim... Vem aprender que você vai gostar. Eu falei assim, mas eu nem tenho uma flauta. Ela, eu te dou uma flauta. Eu falei, tá bom, fui. E aí, pra mim, foi mágico, foi um divisor de águas ali, eu devia ter uns 12 anos, né? E ela me deu a flauta e tudo que ela ensinava eu aprendia. E eu comecei a me sentir importante. Caramba, eu consigo aprender alguma coisa, eu consigo ser boa em alguma coisa. E ali fui aprendendo, depois passei para a flauta transversa, fiz parte da banda da escola, que era só com os melhores alunos da escola. E ali já melhorou minha autoestima, e ali já recebi elogios de todo mundo. E episódios igual que eu tinha, né, que eu queria me matar, eu pensava em morrer com a minha mãe, né, não queria mais viver. Eu já comecei a dali ver diferente. Caramba, eu quero viver, eu quero mostrar isso, eu quero aprender, é muito legal tocar isso. Dali passei pro violão, tudo na escola pública. Aí conheci o Reinaldo Vargas, que é um grande amigo também, hoje professor até hoje, aposentado, né? E comecei a tocar violão, ali eu tinha já uns 14, 15 anos. E dali fui estudar no conservatório para aprender. E aí estudei flauta lá com professores lá. E depois me casei. Cantei também na noite um tempo, participei de coral, tudo na escola. Dali comecei a fazer profissionalmente. E aí, nesse profissionalmente, foi quando eu conheci meu esposo, né? Aí dei uma parada, que ele era ciumento na época, né? E aí dei uma parada, engravidei do Pitico, deixei o sonho da música. E aí o Pitico nasceu e da barriga eu já estimulava ele, né? Tipo assim, eu já sabia da importância da música, né? Ele nasceu desde pequenininho, estimulando, apresentando músicas, botava Djavan, até hoje ele é fascinado. Michael Jackson, então, era minha babá. O único que parava ele era Michael Jackson. E aí a gente foi passando o tempo, né? Eu sempre quis muito voltar a cantar, mas aí não vi espaço, tinha que trabalhar e tal. E quando o Pitico fez, assim, mais ou menos uns 7 anos, eu queria muito voltar a cantar, cantava esporadicamente, sempre levava ele para me ver cantar. Eu me lembro que ele se emocionava, ele chorava. Pequenininho, ele ficava me vendo assim, e ele chorava, achava lindo isso. Aí cantava em festa de amigas, assim só.
E quando ele fez, assim, uns 7 anos, 8, por aí, não menos um pouquinho, eu decidi entrar para faculdade de música. Porque eu falei assim, como cantar me traz problema, assim, em casa... hoje eu entendo que era uma baixa autoestima, né? Eu entendo tudo isso, mas antes não. E aí, para não arrumar confusão, eu falei assim, acho que é importante fazer a faculdade, por quê? Como eu fui ajudada na infância, eu posso também ajudar crianças também que têm essa baixa autoestima. Eu fui por essa visão estudar, né? Aí fiz a licenciatura, aí depois eu precisava aprender a lidar com criança. Eu fiz a psicopedagogia, para entender mais o universo ali infantil. E aí, essa pós que eu fiz, né, fala muito de crianças com transtornos, mas aí eu precisava de mais. Eu fui fazer o curso ABA, para saber como que eu ia inserir a música em crianças que tinham autismo. E aí, depois, bati de frente com outro problema, assim, né? Eu comecei a ver, caramba, não consigo ajudar as crianças como eu gostaria. Por quê? Eu percebi ao longo do tempo que a criança era o sintoma, era a raiz do problema. Que o problema mesmo eram os pais. Era a família, dali que vinha o problema. Que vinha a mãe e falava assim, ai, minha filha é muito agitada, nossa, a agitação estava toda na mãe. Tudo que ela falava que o filho estava nela, eu ficava olhando. E aí eu fui fazer psicanálise para entender, né? E hoje em dia, assim, ainda trabalho, dou aula ainda, né? Essa parte de musicalização, desde o infantil até toda a base eu dou, né? Mas o meu objetivo daqui para frente seria unir a terapia, que é a música, que é uma terapia disfarçada que eu falo, né? Sim. Com a psicanálise, porque eu sinto que, além de tudo, uma mente bloqueada não aprende nada. Sim. Também percebi muito que os alunos chegam para mim e falam assim, primeira palavra, professora, eu sou muito burra, tá? Eu tô logo te avisando que eu não vou conseguir aprender fácil. Quer dizer, ela já se titulou ela mesma. Caramba. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Nossa, já ouvi muito isso. Nossa, eu sou ruim demais. Ainda mais criança. E passa isso pro filho, muitas vezes. Porque ela ouve as pessoas falando isso pra ela, né? Exato. Tipo, você é burro, você não consegue. Aí ela acha, não, exatamente. eu não consigo isso. Se minha mãe falou que eu não consigo, eu não vou conseguir. Mais ou menos assim. Então, aí, assim, meu sonho agora é unir a psicanálise com a música e mostrar para as pessoas, assim, desbloqueia que vai. Vamos pensar diferente, sabe? E as metodologias também, que a gente aprende a simplificar ao máximo, ao ponto de qualquer pessoa conseguir fazer aquilo e se sentir útil nesse começo musical, né? Tipo, 2 notinhas. Eu sempre falo assim, é um desafio meus primeiros alunos, que fala que não sabe, que fala que é muito burro. Eu falo assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10 minutos, qualquer um, pra gente tocar uma música com as 2 mãos no piano. Se você acredita, é impossível, professor. Não, confia em mim. Vamos lá, tá dizendo? E eu faço 2 acordes com 2 dedos aqui, ó. 3 dedos aqui, ó. Aqui, daqui tu só vai pro lado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 para frente. 2, 3, 4 para trás. Quem não faz isso? E aí a pessoa, quando continua, fala assim, continua fazendo isso. 2, 3, 4. Ando por aí querendo te ir para frente. Em cada esquina, em cada olho para trás. A pessoa fica, sabe? E vê que não é tão difícil assim. E dali a gente vai acrescentando, com 2 notas, agora com 3. Agora vamos fazer o dedinho certo. E ali a gente vai construindo uma carreira musical. Mas, assim, meu sonho agora está muito focado nisso, né? De unir a psicanálise, assim, com a música. Eu estou muito apaixonada e focada nesse, sabe? Qualquer um pode. Se você pode falar, você pode cantar. Vamos aprender a usar o corpo. Se ouvir, respirar, sabe? Se ouvir. E eu estou muito, assim, apaixonada por isso, né? Acho que uma das missões é essa. Uma coisa para esclarecer, talvez, para o público que não saiba, e eu confesso que nem eu mesmo sei muito a diferença, né? Da diferença entre a musicoterapia, que é um campo da terapia, mas também tem muito em comum com a música em si, e com isso que você falou de terapia disfarçada de música através da musicalização. Qual é a diferença, mais ou menos, da musicoterapia para uma aula de música que tem esse tipo de abrangência, né? De cuidado com a criança? Sim, então, a musicoterapia, ela tem um objetivo completamente diferente, né? Ela trabalha com sons e ritmos, mas ela tem um objetivo de... Como é que eu vou te dizer? É terapêutico, mas... Por exemplo, a música também faz muito isso. As duas estão muito interligadas. Mas é muito objetiva a musicoterapia na questão de... Por exemplo, se teve um AVC
e precisa dos movimentos que você perdeu. Então, ali a gente pode usar o tambor e fazer seu cérebro estimular, você bater, voltar a ter movimento. A gente pode usar para isso. A musicoterapia a gente também pode usar muito para lembranças, porque todo mundo tem uma música que lembra alguma coisa. Então, a partir daí, eu sabendo que... Assim, não sou musicoterapeuta. Sim. Eu entendo pouco de musicoterapia. Mas, assim, pelo que eu já li, é basicamente isso. É a questão de não vou falar de doença, né? Mas essa questão mesmo de fazer você lembrar, retornar memórias, ou então você recuperar movimentos, é mais isso. E a terapia, do jeito que eu estava falando, que é a psicanálise junto, aí é questão de autoestima, é questão de traumas, sabe? É questão de você ser paralisado porque você mesmo acha que você não consegue. Então, você é contra você. Então, aí que abre a janela de que, não, peraí, você acha que não pode. Por quem te disse isso? De onde que veio isso? Sim. Sabe? Então, é mais questão de trauma. Então, são dois campos bem diferentes. Pois é. Muito professor, especialmente professor de matérias específicas, como a música, como o teatro, às vezes até educação física, às vezes acaba passando por um lugar tangencial de terapeuta, muitas vezes, porque tem que lidar com problemas de autoestima da criança para fazê-la trabalhar. Muitas vezes você vai ver no fundo da sala uma menina, um rapaz que está de cabeça baixa na hora da música porque não quer nem começar. Então, se for ter alguma atividade em dupla na frente da sala, alguma coisa para fazer sozinho, tá com muita vergonha, não vai fazer, porque já teve uma experiência traumática, talvez dentro de casa, de tentar apresentar alguma coisa e ninguém gostou. Ou então, alguns amigos já zoou, fui zoado, nunca mais eu quero me apresentar na vida. E você teve a sua primeira experiência com a educação, já foi numa escola pública? Como que foi isso? Assim, sua primeira inserção à educação, depois que você fez a sua licenciatura e tal? Ou foi pela faculdade mesmo? Primeiras experiências de sala de aula. Assim. Não. Então, aí quando eu saí desse ramo de sala de aula, eu fiquei na banda da escola, dali surgiu outras bandas fora da escola, eu já estava com 17, 18 anos, e aí... Eu me lembro que eu tinha ganhado uma bolsa de estudo para uma escola de música, também de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Lídia. E aí eu fui... Era uma bolsa de estudo, mas eu ficava ali também ajudando. E ali eu tive a oportunidade de ajudar professores a dar aula e observar como é que funcionava essa dinâmica de dar aula. Também eu tive essa experiência também. E também de ver como que... Pegar essa experiência como se fosse uma estagiária. E depois fiz estágios também, né? E aí já com esse afim de dar aula, de ensinar mesmo. E o desafio de dar aula para crianças também, né? Porque você dá aula já para adolescente tem um tipo de problema, né? Quando é criança, é outras coisas, né? Porque foi o que você falou, também tem essa coisa da autoestima e tal. E o que te impressionou? Foi essa coisa de você encontrar crianças que pegava negativa de, não sei... Ou você via outros problemas também? Como foi essa experiência, assim, a primeira experiência com crianças e tal? Óbvio que você já tinha uma criança em casa, né? Que era o Pitico, mas... Ele foi um grande aluno e eu também fui grande aluna dele, né? Um aprendeu muito com o outro. Então, assim, na minha casa, começou... O Pitico, ele era uma criança muito hiperativa, sempre foi muito hiperativa, né? Quando ele fez, assim, uns 7 anos, ele também me deu muito problema na escola. Aí, com 7 anos, comecei a ensinar, porque eu nunca obriguei, sabe? Eu sempre só tocava na frente dele e deixava muitos instrumentos em casa, à vista. Até hoje tem instrumento que eu não toco, mas tá lá. Gaita, tem um monte, mas tá lá em casa. E aí, com 7 anos, eu comecei a estimular mais. Filho, vem aqui, senta aqui, faz isso aqui pra mamãe, que mamãe vai fazer. Tipo, faz aqui um mi menor, só esses 2 dedinhos, bota aí, que a mamãe vai tentar fazer uma outra coisa aqui. E fazia um solo qualquer. Ele começou a sentir mais interesse. E aí, com 7, 8 anos, ele começou a tocar violão comigo. Fui ensinando, ele foi tocando. E quando ele começou a fazer, pelo menos o dó, o ré, o sol, e conseguiu passar as notas, e ele começou a pegar segurança no violão, mudou tudo na escola. Eu me lembro que aí... Ele já começou a levar o violão para a escola, mostrar para a professora ficou encantada, chamava ele para o Dia das Mães para tocar. E as outras crianças começaram a gostar dele, ele começou a aprender com muita facilidade. E ali, para mim, já foi uma grande experiência, o laboratório, né, na minha casa, né? Mas quando eu fui realmente dar aula para criança, já fui assim com muita teoria, né? Mas primeiro que eu achava uma delícia, assim, porque a criança, ela simplesmente ela tem um amor incondicional
né, por você. Ela não quer saber se você, de jeito nenhum, só quer aquele momento de atenção, né? E aí eu percebi que para mim foi muito importante, que cada criança, cada pessoa aprende de um jeito diferente. Tem um que é muito mais visual, tem outros que é muito mais de história, de ouvir história, tem outros que aprende desenhando. Isso foi muito importante para mim. E assim, o que me entristeceu muito nesse período que eu trabalhei com criança, realmente sempre foi a família. Sim. Porque eu me lembro de um aluno que era pequenininho, a gente ficou muito apegado um ao outro, mas eu me lembro que a gente ficou 1 ano junto, eu nunca tinha visto a mãe do menino. Uma vez ele foi na escola buscar o menino, eu desci de mão dada com o menino, e tipo assim, quando eu vi, o garoto não expressou nenhuma assim, mãe, tipo, a primeira vez que vem me ver, eu achei aquilo estranho. E aí desci, eu falei, tudo bem, você é a tia? Ela, não, sou a mãe. Eu falei assim, tudo muito prazer, nossa, ele fala de você e tal. Aí tentei puxar um assunto, eu vi assim a frieza, sabe, aquela falta de conexão. Aí eu falei, tinha um piano na escola, né, que eu trabalhava na Barra. Eu falei, olha, seu filho tá tocando, a gente aprendeu uma música muito linda hoje, o garoto devia ter uns 4 anos. Aí eu falei assim, vamos ver? Ela tá. Eu toquei com o menino tocou direitinho, era brilha, estrelinha, eu fui fazendo os acordes, ele bonitinho, sem errar nada. Mas não vi aquela festa, sabe? Eu não vi aquela, meu filho, coisa linda, eu não vi. E via-se a frieza do menino, tipo, uma tristeza talvez, né? Ele esperava isso da mãe. Então, assim, essas coisas assim, me entristeciam muito, saber que eu não poderia, como professora ali, fazer mais do que aquilo. Falar para ela, olha, é muito importante que você vibre por ele. Se você falar que ele é muito bom, ele vai acreditar em você. Você é a palavra maior, você é a rainha dele. Eu não podia falar sempre isso, sabe? Sim. Isso, assim, eu levo no coração até hoje, de muitas coisas que eu poderia, talvez como terapeuta, ajudar mais do que como professora de música. Por isso que... E aí... Não só a terapeuta dele, acho que ela também precisa... Justamente, é os pais que precisam, os filhos, coitados, eles são vítimas. Eles não sabem de nada, eles estão ali, ó. A culpa sempre é dos pais. Sempre é. Sim. Sabe? Que a criança é uma página em branco. Então, o que você ensinar, ele vai aprender. Sim. Filho, você é especial, você é importante. Todo dia, toda hora, né? Tipo... O tempo todo, assim, você vê muito reflexo dos pais nos filhos. E às vezes era triste, assim. Sim. Sabe? Que me envolvia muito. Mas, enfim, tá tudo nas minhas orações, de arrumar né? problema na escola, às vezes, né? O exemplo tá ali. Arrumou problema na escola porque tá precisando desabafar em alguma atividade. Se não gosta de música, às vezes quer jogar basquete. Sim, a educação física é muito importante. Às vezes quer fazer teatro, às vezes quer escrever um negócio. Jogar essa energia para algum lugar, né? Esse tipo de coisa que a gente vê muito na escola. Cada aluno tem a sua personalidade ali, vai gostar mais de uma coisa, vai gostar menos, às vezes desiste de uma coisa. Mas também tem a questão dos alunos especiais. Além da escola, além da gente ter a individualidade de cada aluno, ainda tem TEAs, por exemplo. Qual é a diferença mais gritante de você ensinar música, por exemplo, para uma sala de currículo comum ou para uma sala de TEAs? TEAs é transtorno do espectro autista. E como é um espectro, são muitas possibilidades de tipos de sintomas e de personalidades que podem ter naquela pessoa. O que a gente tem que levar em conta como professor quando está lidando com um público que não é o público de núcleo comum, digamos assim? Então, isso é muito curioso, porque o TEA, a criança, vamos supor, eu tenho um aluno lá, que ele não é meu, do grande amigo meu, que é dono da escola que eu trabalho agora, né? Um grande amigo. E aí, eu me lembro que ontem estava comigo na sala, eu fui dar aula ontem, e ele saiu de lá e veio ficar comigo, esse garoto. Ele deve ter ali uns 10 anos, depois vou mandar um vídeo dele. Ele chegou, tem 6 meses na escola, ele fazia jiu-jitsu, a mãe levava ele fazer jiu-jitsu em frente à escola de música. E aí ele batia lá, ele ouvia o som do piano, e ele batia na porta, e esse meu amigo, o nome dele é Samuel, maravilhoso, um dia vocês vão conhecer. Ele chegava na porta e falava assim, você é professor? Aí o Samuel, você pode me dar aula de música? Aí o Samuel, posso, mas cadê sua mãe? Não, eu queria saber se você pode, depois eu vou falar com a minha mãe. E eu, tá bom, traz sua mãe aqui. E toda semana ele batia lá e pedia aula de música. Aí teve um dia que o Samuel falou, mas vamos lá, eu quero conhecer tua mãe, que a escola de jiu-jitsu é na frente. Vamos lá, eu quero conhecer tua mãe, que você estava insistindo muito. Aí conversou com a mãe e falou assim, poxa, você
Deixa então ele vir fazer, que tá pedindo toda semana, ele bate aqui na porta e pede, não sei o quê. A mãe deixou. O garoto tá lá, tem 7 meses agora. Nunca tinha tocado piano. Não tem como, assim, descrever. Ele tá 6 meses na escola sem nunca ter tocado piano. Ele toca agora, estudando com o Samuel, né? Que é um grande amigo meu, maravilhoso também. Ele toca peça de Beethoven inteira, com uma desenvoltura. Virou hiperfoco? Muito. Ele tem o grau 1. Então, assim, virou muito hiperfoco. Ele toca, parece que ele toca há anos. Vira savante, né? Fora do normal. E tem aqueles que, assim... eu costumo falar sempre... Estude música. Nos países desenvolvidos, você vê que eles levam a sério. Toda escola tem, né? Não para você ser músico, tá? Mas para você se beneficiar dos benefícios que a música traz pro ser humano. Porque a música é uma das matérias e ciências, né, cientificamente provado, que ela mexe com toda a parte do seu corpo. História, matemática, tudo é música. E assim, vocês já fizeram teste de você, um indivíduo tocando um instrumento, quantas áreas do cérebro que acende? Sim. Então, não para você ser músico, mas para você ser um cidadão que vai ter mais sensibilidade, porque a música mexe muito com essa área, criatividade, educação, respeito e hierarquia. Criança, matemática. A gente ensina matemática muito, né? Essa parte que mais me pega na música é a matemática. Mas a questão de criança, como é que a gente educa a criança? Até com TEA, até com qualquer, até desobediente, não tem TEA, não tem nada, mas é uma criança hiperativa. Um TOD. Um TOD. O quê? A gente ensina tudo ludicamente, através da música. Vamos lá, vamos tocar eu e você? Então vamos fazer o seguinte, quando eu falar já, você toca. Sabe? E tipo assim, eu começo a tocar e não falo já. Aí tem criança que começa a tocar junto, mas eu não falei já. Isso aí quer dizer, eu tô ensinando pra ele aprender a prestar atenção. Senão a música vai ficar ruim. Senão a música vai ficar ruim. Mal. Então ali ele tá aprendendo hierarquia, a lidar com a ansiedade. Porque ele quer tocar, mas não, tem que esperar eu falar já. Sabe? Vamos fazer um improviso, vamos fazer o seguinte, olha, a Tia Eli vai tocar aqui, você pode, só vai seguir 2 regras, tá? 3. Primeira regra, só pode tocar tecla preta. Pode fazer o que você quiser, só tecla preta. Segunda regra, mexer o corpo para um lado e para o outro. Que aí, já é coordenação motora, criatividade. Eu tô com essa malícia de ensinar isso tudo. A criança não, tava ali, tá ali. Tá brincando. Tá brincando. Então, vamos lá, e tem que esperar eu falar já, tá? Então, a criança fica ali me esperando ali, Aí eu toco, não falei já ainda, agora já. Aí a criança vai, toca o que ela quiser, fica lindo. Falei, se você seguir a regra, vai ficar lindo. Não precisa ficar com medo. Sim. Então ali já é criatividade, autoestima, porque vê que realmente fica lindo, confiança. Então a gente trabalha tudo ludicamente, sabe? Através da música. Aí você faz o lance aqui do ritmo. Do ritmo, do sorriso. Ela tá num ritmo porque já tá intuitivo também, né? Exato. E a criatividade. Sabia que tem criança... Tem uma aluninha minha que fez essa atividade e ela, tipo assim, ela não conseguiu. Falei assim, mas confia em mim, é só você tocar a tecla preta, pode fazer assim, vai ficar lindo. Que é a pentatônica, né, em Fá sustenido, não sei, eu acredito que é em Fá sustenido, que pode tocar só a tecla preta. E aí, a menina, ela ficou travada. Mas eu já entendi ali, deve ser muita cobrança em casa, medo de errar. Então, tudo isso, a gente como professor, pelo menos, eu me atento a tudo isso. Tudo é anotado, tipo, a aluna demonstrou muito medo. E a gente trabalha terapeuticamente sem que ela saiba, mas para que ela consiga vencer esse medo. Tá bom, então hoje, Tia Eli, vamos parar, vamos fazer uma outra atividade, mas depois a gente faz de novo. Sim. Até que hoje em dia ela já consegue fazer alguma coisa, sabe? Né? Já começa a desbloquear. Mas, assim, tem que ter muito amor por ensino, sabe? Muito amor, porque às vezes não aprende de um jeito, mas aprende de outro. Então, como que é que você aprende melhor? Será que é olhando? Às vezes eu tenho que descobrir isso. Os pais não sabem. Às vezes nem o próprio aluno sabe. Mas a gente, quando pega o filho, a gente vai e anota. Não, ela aprende melhor fazendo, tocando. Ela aprende melhor visualizando. Ela aprende melhor, sei lá, explicando. Às vezes só explicando, isso a pessoa entende. Sabe, vivenciando. Então, isso é uma das minhas paixões, assim, pelo ensino, né? Sim. É entender o cérebro humano. Como que você aprende? E todo mundo pode, só tem que ter um jeitinho. O TDAH aprende de um jeito, ele é muito imperativo. Então, assim, coisas muito longas é enfadonho para ele. A menos que seja uma coisa que ele gosta. Então, o que eu faço? Pergunta à mãe, qual é o tipo de música ele escuta mais? O que ele gosta mais?
pega pelo menos 5 músicas daquela, vamos trabalhar com o que ele gosta. Sabe aquela musiquinha? Aceito, gosta, não gosta? Gosto, te amo, então vamos fazer ela. Simplifica ela, põe 2 notas. Não acredito que a professora vai tocar a música que eu gosto. É o melhor dia da minha vida. E pode ser qualquer uma música. Hip hop não tem palavrão, é óbvio. Tem que ter uma censura nisso, porque não tem jeito. Né? Mas assim, hip hop é a música, sei lá, do Uruan, é a música não sei de quem. Vamos fazer, você gosta, vamos fazer, a gente vai conseguir juntos. Então essa parceria é muito gostosa. Eu sei, assim, que de qualquer forma eu tô marcando a vida dessas crianças, dessas pessoas que passam pela minha vida, sabe? Eu gosto muito disso, de deixar uma coisa positiva. E você vê alguma coisa, tipo... quando elas trazem músicas para você para tocar e tal, e você também você faz algum trabalho também de tipo mostrar músicas para elas também novas, tipo, você já ouviu isso aqui, tipo, porque eu sinto também que às vezes as crianças, elas, foi o que você falou, vai muito em casa, né? Você, por exemplo, disse que você, o Pitico, você mostrava Michael Jackson, mostrava, enfim, 1 milhão Elis de... Regina, Elis Regina e tal. João Bosco. Então, você acha que também, você como professor, você também consegue chegar nesse lugar com as crianças, de mostrar músicas diferentes e elas terem interesse? Ou você acha que tem mais um bloqueio maior por você ser uma professora e tal? E aí você que tem que acessar as músicas dessas crianças? Na verdade, assim, eu deixo bem natural, né? Por exemplo, nessas escolas que eu trabalho, geralmente é aula individual, 2, 3 alunos, não é muito alunos, né? Sim. Mas quando os alunos chegam, já tem uma bocinha nova tocando, já baixinho lá. Legal. Porque aí, só pra poder, o cérebro fala assim, opa, o que é isso? Sabe? Ou então pegar uma música de Vila Lobos e fazer o trenzinho. Sim. Vamos fazer 2 notas, essa música aqui, ó, isso aí é uma música, sabia? Mas de quem? Muito tempo, conta a história. Isso é legal, porque... Eu sinto muito isso também, porque, sei lá, quando eu era criança, eu, sei lá, ouvia as músicas que estavam no carro do meu pai. Quando eu era criança, assim, eu não dava tanto valor àquilo. Eu falava, beleza, eu sabia cantar a música inteira, porque na nossa época, eu tenho 35 anos, não tinha Spotify, que eu botava ali, aí você tinha várias músicas. A gente ouvia o que tinha no carro ali, os CDs, entendeu? Então, sei lá, meu pai tinha 3 CDs, então a gente... Eu só ouvia aqueles 3 CDs que a gente estava viajando. Então eu sabia todas as músicas de cor. Mas eu falava, a música do meu pai, sabe? Tipo assim, eu gostava, mas mas hoje em dia eu ouço essas músicas, tem uma coisa nostálgica pra mim, que tipo, sim, toca grava. num lugar. Então eu acho que também essa coisa que você disse, bota ali uma bocinha pra criança ouvir, depois quando a criança vai ouvir lá na frente essa música, ela vai falar, caraca, essa música... A professora, ela botava. Ela vai ter uma memória afetiva naquilo. Né? Exatamente. A ingenuidade nossa achar que as crianças não vão aceitar sugestões. Né? Sim. Eu botei de tudo pra aluno ouvir, mas já achei que eles fossem odiar aquilo, depois vem no final da aula perguntar, tio, que música é essa pra eu anotar, pra eu pesquisar lá em casa, no Spotify, não sei o que. Aí vai lá ele ouvir... sei lá o que eu tinha botado, Take 5, né, um jazz, um negócio desse. Aí vai lá, o rapazinho ouvir, porque ouviu e achou aquilo tão exótico que teve interesse. Eu fiz uma pesquisa uma vez, toda primeira aula, isso é engraçado. Primeira aula eu botava no quadro, cada um falava o nome de um artista ou banda que gosta, e um gênero musical. E aí botava um lado os artistas e bandas, outro lado os gêneros musicais. Gêneros musicais eles não entendiam muito, então eu deixava só por uma questão de pesquisa. Mas a parada eram os artistas e bandas. Teve uma turma que os 2 mais votados que ganharam igual foi Marília Mendonça e Beatles. Olha, não, Beatles. Nada a ver uma coisa com a outra. E depois eu fui falar isso na reunião de pais. E os pais, mostrei a estatística, eles... De onde é que meu filho ouviu Beatles? Porque não fui eu que mostrei. Ele ouviu em algum outro lugar. Né? E aí tem um outro universo da criança também, que é o de músicas que não são só música. Músicas que são trilhas sonoras de jogos, de filmes. Tem isso em sala de aula? Trilha sonora de filme, eles conhecem as séries, como é que Desenhos, né? Agora tem um tal de K-pop, guerreiro do K-pop. Nossa, meus alunos todos. E aí a gente aproveita, porque assim... As músicas são realmente interessantes. São boas, né? A questão de técnica vocal, mas aqui ela fica mais tempo sem respirar. Vamos fazer igual, então? Você não quer cantar igual a ela? Então, vai lá, respira, tem que ficar 20 segundos, sei lá, quanto tempo quando a gente faz o cronômetro da cantora, tem que fazer igual, vamos tentar. Então, a gente aproveita. E, assim, a questão que tu falou, eu achei interessante,
Gente, tudo que a gente só não gosta do que a gente não conhece. Sim. O cérebro. Se você apresentar para a criança, assim, depende da forma que tu vai apresentar. Sim. Às vezes passa a se apaixonar, porque a questão toda de ser apresentado. Sim. Sabe? Apresenta, come, tipo, vai olhar de repente, isso é ruim. Experimenta. Muitas coisas que eu falava que era ruim, que eu expliquei, caramba, peraí, me dá mais um pedaço. Mas é engraçado você falando isso, porque eu sinto, né, como a gente trabalha com música independente, tá, eu sinto que, desde que eu trabalho nisso mais profundamente, eu tento observar amigos e pessoas em volta quando a pessoa ouve uma música que não conhece. Não. E sempre tem, e assim, tô falando de adultos, né, de pessoas já, né, sempre tem uma barreira de entrada pra música nova. Tem. Sempre, não sei e tal. Mas depois que aquela música toca mais algumas vezes, você coloca, ela começa a se sentir já mais... O ouvido tá se acostumando. Então tem essa coisa. É uma coisa humana. O então, cérebro você falou, rejeita. A criança é um papel em branco. Então isso vai estar mais latente ainda. Tanto para rejeição, quanto para também aceitar. Para aceitar. Exatamente. E a música não envelhece. A música não tem gênero, não tem sexo, né? A música ela não envelhece. Uma receita de bolo bom em 1800 é uma receita de bolo bom até hoje. Então não tem, não existe isso, entendeu? Estuda peças, né? Isso, de Mozart, quantos anos? É tudo cumulativo, elas estão aí ainda, a gente está ouvindo. Tem o Grislib foi feito no século XVIII por um autor que nem é conhecido. Sim. E você viu, eu acho uma música linda até hoje. É usada em filme, é usada. Então, conhece a Grislib? Toca no Natal. Toca no Natal também. Então, é questão mesmo de apresentar, sabe? Se for criança, forma lúdica. Imita o trenzinho e depois você fala que é de Vila Lobos, foi ele que fez, sabe? Conta uma história. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para desmistificar a flauta doce. Flauta doce é um instrumento muito polêmico. Muitas vezes os pais e mães os seus filhos recebem uma flauta doce e o pai e a mãe, não, ele não vai ganhar esse presente, não, esconde esse treco. Porque pode tornar-se um instrumento bélico dentro de casa, a flauta doce. É muito perigoso. Mas qual é a importância da flauta doce? O que ela traz de benefícios numa sala de aula? Então, a flauta doce, eu me lembro na faculdade, o professor falava assim, gente, não adianta você tocar piano como Mozart, Beethoven, mas se você não souber tocar flauta doce, você vai estar um passo atrás do professor que sabe. Por quê? É um instrumento acessível, é um instrumento... Tem até uma série aí na internet que é Flauta Doce Não É Brinquedo, que mostra, assim, pessoas tocando. No filme Conservatório eu vi as pessoas tocando e falei, gente, flauta doce faz isso? Mas é um instrumento, assim, extraordinário. É fácil de tocar, sabe? Você pode tocar praticamente qualquer coisa na flauta doce. E um instrumento que, assim, mesmo muito bom, como um da Yamaha, que, por exemplo, é um legal, né? A barroca é um pouquinho mais afinada, é mais afinada do que a outra. Eu gosto mais da outra, que eu aprendi. É a germânica, né? Da germânica, mas a barroca também, ela é mais afinada. É um pouquinho mais difícil por causa do dedinho que fica... O fá é mas, diferente. Mas, enfim, é diferente isso. Mas, assim, você pode tocar tudo. E o mais caro aí que tu vai pagar aí daí R$60. E pra tirar um som maneiro, você pode tocar, legal. Ou seja, é acessível, né? Muito, pra todo mundo. E fácil de tocar. Qualquer criança com os dedinhos todos, né, consegue tocar. Tapou tudo, é o dó, soltou, é o ré, vai soltando mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, assim, é muito importante, porque é um instrumento fácil. Foi meu primeiro instrumento também, tá? E, assim, dali, depois que você pega do pitico também ensinei na época, depois que você pega aquela escala, você toca, te dá, assim, uma autoestima, caramba, eu consigo tocar isso. E dali você migra para qualquer outro instrumento, a escala fica muito viva na sua cabeça, sabe? Abre muito seu ouvido. Então, assim... Eu sou muito fã da flauta doce. Eu acho que toda escola tinha aqui. Que tem uma bandinha de flauta doce. É uma coisa muito tomada como um brinquedinho mesmo, que era brinde de festa junina, esse tipo de coisa. E é o instrumento musicalizador mais poderoso do universo e acessível. E fácil. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. O Johnny agora está um pouco... Não, ainda dá aula para criança e tal. Mas não mais em sala. Mas o que as crianças... normalmente quando elas vão para uma aula de música e tal, que tipo de instrumento é o mais desejado? Não só para tocar ali, mas para buscar, né? Ir atrás, porque na minha época era a guitarra. Né? Eu sou baixista ainda, e tal, né? Mas foi a guitarra por muito tempo, muito por causa do rock e tal.
Mas Na como minha que é hoje em experiência dia? foram as percussões, guitarra, violão, basicamente. As guitarra e violão e as percussões todo mundo quer. Hoje eu ainda dou bastante aula de piano. Eu acho piano mais fácil hoje em dia para musicalizar e ensinar. É, Assim, em sala com de certeza. aula, assim, porque eu dou aula meio que particular, né? Não tem Sim. muitos alunos e tal. Mas eu acho que ainda fica em primeiro lugar mesmo o violão. É, né? Violão, mais percussão, popular, bateria. Acredito que sim. Quem não gosta de pegar uma baqueta e bater num negócio, E sair né? um som legal, Muito, e sai um sair- som e é musical. Nós somos tem- baqueiro, né? Batucador De e Tem nascença, essa violão. coisa, é verdade, tem essa coisa da Da nossa cultura. raiz, da cultura, né? Pois é, não tem muito como fugir. Percussão em si. E também tem muito também da questão da influência, né? O que tá mais... É o que eu falo pro meu filho. Eu sempre falei isso pra ele. Eu falei, filho, já que você tem esse poder na mão de influenciar, vamos tentar influenciar jovens da sua idade a fazer o que não estão fazendo. Por exemplo, a ter vontade de tocar um piano, a ter vontade de tocar um cavaquinho, um instrumento melódico, sei lá, bandolim. Porque, assim, você vê que o que uma pessoa com muita influência faz, influencia muito os jovens. Sim. E hoje em dia tá acabando as bandas. Você quase não vê, assim, banda verdade. tocando, pessoa tocando. Queria aprender a tocar um trompete. Queria aprender a tocar um saxofone. É. Tá tudo eletrônico, sabe? Tá chato, não tá... Quer dizer, a vontade de aprender realmente a se musicalizar, aprender tá ficando pouco, porque não tem muito esse tal do influencer, né? Não tem muito. E os grandes influencers aí é autotune, assim, não se interessa pra aula de canto, pra uma aula de interpretação legal. Então fica muito, tudo meio que robotizado mesmo, né? Não precisa aprender a cantar mais, não precisa mais aprender a estudar, não precisa mais aprender a usar o corpo, a voz. Mas é uma ilusão isso, né? Isso porque tem isso mesmo, as pessoas acham que... Eu já vi muito isso, até clientes que vieram me procurar achando que... mas... Pô, o cara não canta nada, ele tá o autotune. Mas não é verdade, né? Tipo assim, o próprio... vou dar um exemplo. O Matuê, que é um cara que usa autotune, né? Que é bem referência do autotune. Cara, Matuê canta pra caramba. E ele faz um preparo de voz e tal. Legal. Mas você vê o que você falou. Tem essa coisa mesmo tipo, eles acabam sendo influenciados... A não Não estudar. tô dizendo pelo Matuê, mas Sim, por sim, outras pessoas outros. acham, não precisa. Não precisa. Tem Eles estão autotune. ricos. Eu posso ficar rico Mas sem fazer pelo isso. contrário, né? Não, porque é uma coisa que não é só... Por exemplo, o Matuê. Eu gosto dele, eu ouvi muita coisa dele, porque o Pitico ouve, né? Mas se ele faz essa preparação, não sei se é mostrado também, para incentivar os jovens a fazer também da idade dele, o mais jovem. Isso é interessante. Porque a questão Não, que interessante mesmo. o que eu falei Interessante esse antes, assim, não precisa estudar música para ser músico. Nem todo mundo vai ser, a gente sabe disso. Nos Estados Unidos, nem todo mundo estuda. Sim. Mas para aproveitar dos benefícios que a música traz pro ser humano em si. Essa coisa do conjunto também, que eu acho que isso foi uma coisa legal que você falou também, que, caramba, cada vez menos você vê bandas e tal, e na nossa época ainda era muito pulsante bandas, ainda tem bandas, óbvio, mas tipo, tem diminuído mesmo essa coisa. E isso é ruim porque a banda em si você aprende muita coletividade, né? Você trabalhar no coletivo, de você saber... Esperar a vez do outro, esperar a sua vez. Eu até brinco que, tipo, não existe nada mais socialista do que uma banda. Uma banda com totalmente... Todo mundo... Horizontal, né? Horizontal, né? Porque tem sempre... Às vezes tem um cara que dono da banda, mas... Quando a banda todo mundo tem o mesmo poder, aquilo ali senta ali, tipo assim... A Divisão de tarefas, de ganhos, de prejuízos. Exato. De decisões. Você tem um conjunto, prática de conjunto na escola. A galera da banda de... Eu tinha prática de conjunto na escola, eu tive. Muito. A galera aprende a fechar a boca e abrir o ouvido, que é uma coisa que muita gente não sabe. Você e parar de tocar. Isso aí, caraca, eu fiz uma... Eu estudei percussão, né, na Casa de Choro, lá na Escola Portátil, até com o Patrick e tal. E a gente tinha uma aula de percussão também, de pandeiro específico, né? E, cara, e tinha umas pessoas, e era assim, eram 40 pessoas na sala. De tudo quanto é idade, né? Tudo quanto é idade, exatamente. Cara, e tipo assim, o professor tá falando e tem gente batucando, aí eu ficava desesperado. Gente, igual a mim. E o professor ficava assim, gente, por favor, para.
E pessoal mais velho fazendo isso, o cara ali batucando. Caramba! Tem até hoje. Se todo mundo ficar batucando pandeiro aqui, fudeu, irmão. Não dá ninguém. E a sala também não era 100%, né? Não era estúdio assim. Mesmo assim, imagina, 40 pessoas, 5 tocando pandeiro ao mesmo tempo, cada um num ritmo diferente. Eu tô fazendo aqui Já passei por isso. Que é um instrumento que tu toca aqui, dá pra ouvir lá em Copacabana. Sim. Mas se estiver com violão, vai dedilhando, se estiver com coisa, fica... Não consegue de parar e prestar atenção. Então, isso é uma coisa de prática de conjunto que você aprende, né? E realmente é uma coisa que a gente pode estar perdendo e uma coisa ruim porque as pessoas ficam cada vez mais individualistas e menos pensar no coletivo ali, né? De ter essa decisão coletiva, porque eu acho que essa prática de conjunto é uma coisa muito... E sabe o que é legal da prática de conjunto? É que você, até na musicalização, o que você aprende com o seu subconsciente nunca é esquecido. Você aprende aquilo de uma forma que não vou falar pra você assim, não toque enquanto o outro fala, porque a gente tira atenção. Não vou falar isso pra você. Eu vou fazer você entender que aquilo não é legal. Sabe? E quando você entende internamente, aquilo se interniza na sua vida. Você simplesmente... Por exemplo, jogar lixo no chão. Meu filho, desde pequenininho, sabe? Eu falo pra ele, não joga. Porque já é normal pra ele pegar o lixo e botar aqui quando vê uma lata de lixo. Ficou internizado, aquilo entrou pro subconsciente. Sim. Então, a prática de conjunto e até essa maneira lúdica de ensinar, assim, a eficácia é bom por isso. É eficaz por isso, porque entra pro subconsciente. E aí você não precisa ninguém mais falar. Você simplesmente vai pegar o pandeiro, vai colocar aqui e você vai prestar atenção. Vai prestar atenção, né? Entendeu? Eu queria aproveitar o corte aqui que você já falou do Pitico. Queria que você falasse um pouco dessa sua influência musical para ele. Acho que você já falou um pouco, mas principalmente quando teve um vídeo que viralizou de vocês e aí, né, tudo mudou em relação a ele também e tal. Só que você falasse um pouco sobre isso. Foi muito legal. Porque, assim, nossos vídeos chamam muita atenção, né? As pessoas amam. Eu costumo falar lá em casa, porque aquilo ali é verdade. A gente é assim, o tempo todo. A gente é muito musical. E eu agradeço todo dia muito a Deus. Acho que foi antes de ontem. A gente estava fazendo um churrasquinho lá, nós 3. E tava tendo uma história, ele jogou. E aí, eu abri uma cervejinha com meu marido, tinha carnezinha, não sei o quê. E o Pitico lá tomando o suco dele. E a gente começa a sambar, rebolar, dançar. A gente faz aquele nosso baile em casa, botamos karaokê. E a gente filma isso e joga, né? E eu agradeço muito a Deus porque jovem da idade dele. Tipo, é escolha dele. Agora, eu não posso prender mais, tem 18. Sim. Mas, tipo assim, ele tava ali porque ele queria estar ali. Ele podia estar jogando bola, poderia sair, sei lá, mas ele tava com a gente. Ele fica com a gente, ele escolhe ficar com a gente. E a música une a gente, sabe? Sim. Então, quando a gente tava fazendo esse vídeo, a gente já tinha feito várias vezes assim, mas a gente nunca gravou. E eu me lembro que ele realmente tava tirando uma música no cavaquinho. E eu tava varrendo a casa, eu tava varrendo o quarto, varrendo. E aí eu vim dançando com a vassoura lá uma música que eu gostava, eu saí lá dançando e tal. E aí eu falei, filho, vamos gravar isso pra gente jogar na internet? Ele, sério, mãe? Você tem coragem? Tenho. Ele, então tá. E botou pra gravar, a gente fez. Muito espontâneo. Ele foi editor, jogou e aquele negócio bombou. Agora deve estar com 18 milhões lá de view. Caramba. E aí o negócio começou a bombar do nada, sabe? Aquilo ali deu muitos seguidores pra ele. Até hoje aquele vídeo dá. Aquele vídeo tem até comentário em japonês, que já chegou até pra lá. Que maneiro. Tem comentário em tudo quanto é idioma, muito legal. E ali, assim, animou muito ele a fazer outros de família e uniu muita gente. Então foi, assim, um divisor de águas, né? E eu costumo falar, filho, deu certo porque é verdade. Sim. A gente não fingiu aquilo ali, a gente não finge isso, sabe? A gente é uma família que se ama de verdade. Você é um filho maravilhoso. Eu falo pra ele, você é um maravilhoso, um presente. Eu costumo falar pra ele, outro dia eu tava conversando, eu falei, filho, você... Na minha concepção, assim, quando eu parei pra pensar, foi o Pitico, ele é meu salvador, porque eu parei de cantar, sempre tive muita vontade de voltar a cantar, e ele veio pra concluir, não é só eu, na minha família, meu irmão gravou CD, o outro irmão também, minha mãe, eu fiquei sabendo, né, perdi ela cedo, mas minha tia falou que ela amava cantar, meu pai tocava gaita, eu nem sabia, meu pai sabia, minha mãe não sabia. Tem jeito, né, cara? Não. Falei, você veio pra terminar uma coisa que ninguém conseguiu cumprir, você veio pra isso, filho, por isso que vai dar certo. E a gente se abraça, ele, mãe, eu tenho muita fé, eu falei, eu também, você tem a bênção da sua mãe, todo do seu lado, e eu falo que ele é meu salvador, sabe? Então não tem como dar errado. E assim, eu tenho muita gratidão a Deus por ter
E teve um outro vídeo que vocês fizeram aí já com a parceria com a gente, que a gente fez, do Uruan. Ah, do Uru. Esse vídeo deu o que falar também. Deu. Esse deu e a gente nem sabia, tá, gente? A gente nem sabia que ia acontecer essas coisas com ele. Então, a gente já tinha feito o vídeo, bem né? Bem antes a gente tinha feito o vídeo. Porque, assim, a gente vê que assim, as letras do Uruan, eu costumo dizer assim, eu olhando pra ele com um olhar de mãe, eu vejo que ele é um jovem carente, que ele tem um talento disfarçado de rebeldia, sabe? Porque quando eu vi meu filho tocar essa música lá em casa no piano, porque foi ele que tocou, eu falei assim, filho, que música linda é essa? Ele falou assim, mãe, a música que a senhora quase não ouve, a senhora não é muito chegada. Uruan, eu falei assim, porque assim, aquele barulho do funk assim me perturba um pouco, né? Em casa. Aí eu falei, sério? Aí comecei a olhar pra ele pro Uruan, né? Com outros olhos, ver outras letras. Eu falei, caramba, essa daqui também ficaria bonita. Toca essa, filho, no piano. E comecei a ver, caramba, ele é um menino disfarçado de rebelde. A rebeldia faz assim, aquilo, o tão bonito não ficar tão bonito, né? Sim. E é uma pena. Enfim, a gente resolveu gravar e eu amei ter feito. Foi legal. E quando a gente fez também, podendo falar também, porque também fiz a parceria com vocês, a gente tinha pensado em várias músicas, a gente gravou várias músicas, né? E a gente antes de estourar isso, a gente falou, pô, não, vamos soltar, porque realmente a música, a letra é legal, vamos fazer dessa forma aqui, que é a forma como vocês criaram, né? De tocando piano e tal. E é legal trazer uma roupagem. Uma roupagem né? nova. E eu acho que também a música tem essa coisa de poder trazer outros universos e mostrar juntar beleza, e fazer, né? Eu acho que mostrar beleza. Eu falei até isso pro meu filho, é como se fosse uma pessoa que muita gente não olha porque tem preconceito, que se você pegar aquele cara ali, dar um banho nele, botar ele do jeito que a sociedade mais gosta de ver, muita gente vai olhar. É mais ou menos, a gente não olha pro funk porque tem o preconceito. Mas assim, a nossa proposta foi botar uma roupagem nova, de elegância, para que outras pessoas... Sim, se a gente não tivesse falado nada que era do Uruan, de repente... Né? Não ia ter os nem haters... crítica, não ia nem se ligar. Se você for só olhar pra letra e... não, você mostra pra alguém aquela letra, não fala que é do Uruan, fala que é, por exemplo, de um outro... Gilberto Gil, sei lá. Olha essa letra aqui. Pô, mó crítica social, tal, não sei o quê. Ela tem um peso social fortíssimo, essa letra. De opressor contra oprimido, tem toda essa carga. Poderia ter sido qualquer um. É claro que a pluralidade de temas que o Oruan canta sobre é enorme. Não é só sobre isso. Mas foi perfeito, porque muita gente, eu acho que não estava revoltada ali naquele vídeo. Muita gente fez muito comentário de hate nesse vídeo. Sim, claro, foi. Tiveram muitos comentários elogiando. Eu vi até um, inclusive, falando, olha... Eu adorei a performance de vocês, mas eu não consigo ouvir porque é Oruan. Tinha esse tipo de comentário. Mas muita gente ali tava jogando esse hate em cima da música por conta da mensagem que ela traz. Muita gente fica com muita raiva quando escuta uma letra que fala sobre uma relação de oprimido contra o opressor. Sobre essa guerra eterna do pobre contra o rico. Isso gera muita revolta para quem vê o estilo de vida que o Oruan tem e o tipo de coisa que ele cantou. É como se ele fosse colocado como um falso revolucionário para essas pessoas. Por conta dele ter o dinheiro de onde tem e aquela história toda. Então... E muita gente também fala sobre esse tipo de coisa estando desinformada. A gente, de fato, não sabe sobre a vida toda do cara e de ninguém. Então, muitos dos comentários onde eu quero chegar que vem de hate... quando a gente posta alguma coisa na internet que viraliza, primeiro que sempre vai ter gente odiando. Segundo que esses comentários de ódio, eles dizem muito mais sobre quem tá falando. 100% isso. Nossa, muito preparado. Eu queria até só, tipo assim, colocar ainda mais um parágrafo aqui, depois de tudo que ele falou, que eu assino embaixo. Se você faz um vídeo e ele viraliza, ou se tem hate ali, é porque o vídeo, ele chegou, entendeu? Isso. Então, assim, eu não tô falando que, não, hate é bom e tal. Não tô falando disso. Eu tô falando que, tipo assim, ele vai chegar e quando ele tiver se você ainda toca num assunto sensível, sendo que vocês nem tocaram no assunto sensível, vocês só trouxeram uma música. Só isso. Né? Só isso. Vai ter hate e o que eu digo pra você que tá aí na tela e se isso aconteceu com você, cara, tenta ignorar todos esses comentários. Continua fazendo tua arte, porque se você entrar fundo naquilo ali,
aquilo vai te destruir. Porque eu já vi muita gente que, pô, fica afetado real com isso, que tem que fazer, que fica deprimido. E teve pessoas até que já se mataram por causa disso. Sim. Então, assim, cara, esquece o comentário, entendeu? Eu até falo, pô, quando eu leio uma matéria num site de notícia qualquer desses, e aí, às vezes, eu tô de bobeira, eu vou dar uma olhada nos comentários. Os comentários são uma coisa horrível, entendeu? Aí eu falo, cara... Estraga a experiência. Aí eu que você penso tá assim, ali. eu falo, cara, por que as pessoas comentam isso? Que absurdo. Ao mesmo tempo, eu penso assim, cara, eu nunca comentaria numa notícia, num site de sei lá, sabe? Eu ia ler a notícia e ia embora. O cara que tá ali comentando, ele tá querendo atenção. Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa. Então... Assim, o conselho que eu dou, assim, engajando e assassinando tudo embaixo, mas, assim, pratique o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, ninguém te derruba, sabe? Isso eu sabia que ia dar polêmica, tanto eu preparei meu filho antes, a gente conversou sobre isso. Eu falei, mãe, eu fico preocupada com você. Eu falei, comigo não, filho, comigo então tamo junto, vamos. Porque, assim, a questão de não te derrubar. Se você estiver bem, saber bem quem você é, os comentários não te afetam. Você sabe que você consegue entender que o problema dele é dele. Ele que tá incomodado, tá tudo bem, tá incomodado. Sabe? Quando eu falei ali do Gilberto Gil, por que eu falei? Porque o Gilberto Gil tem uma música que eu amo, que é Os Barracos da Cidade, ele fez junto com... Eu me esqueci o nome daquele, Herbert Viana. A música é super forte, é linda, é até muito mais do que essa do Luan, que fala até dos governadores, né? É muito forte, é muito nítido. E se eu tivesse cantado aquela música, não ia dar problema nenhum, que é de Gilberto Gil. Muito mais forte do que a do Luan, fala dos governadores, fala do que eles roubam e tal, né? A música fala isso, né? Que o governador promete, mas o sistema diz não, que os lucros são muito grandes, ninguém quer abrir mão. Como é que é forte? Mesmo uma pequena parte já seria a solução. E aí a música continua seguindo muito forte, amo essa música. Não daria problema, porque foi o Gilberto Gil, Herbert Viana. Entende? Então, eu acho que a gente tem que aprender, a pessoa inteligente, ela aprende a atacar ideias, sabe? A gente conversa, não atacar, mas conversa sobre ideias. Se eu falo pra você uma coisa, meu ponto de vista, eu falei meu ponto de vista, você não concorda. Você fala o seu ponto de vista, eu também não concordo. O mais que pode acontecer aqui de útil e de positivo é eu sair aprendendo a forma que você pensa e você aprender a forma que eu penso, os dois muito mais fortes. Claro. Porque eu posso conversar com outras pessoas e falar assim, caramba, eu tenho um amigo que eu conversei com ele pensa igualzinho você, nossa, que legal. Você ia amar conhecer ele, porque vocês dois têm o viés muito parecido, eu já penso um pouquinho diferente. E tá tudo bem, sabe? E é muito legal eu amo o ser humano por isso. De poder aprender, pelo menos, sabe? Se eu não concordar, pelo menos eu aprendo. Nunca deixar de aprender. Estamos chegando aí na reta final, né? Então, eu queria abrir aqui para... A gente sempre tem uma pergunta do backstage. Ele é o representante oficial, mas hoje ele está aqui do meu lado. Então, eu queria abrir aí para a galera aí do backstage aí fora fazer uma pergunta. Tem um microfone aí em cima. E aí abre a porta aqui e vem fazer a pergunta para a gente, por favor. Quem é o escolhido do dia? Hoje a Eli trouxe vários convidados aqui. Meu pai, né? Pera aí. Só abrir a porta aqui. Meu pai não quer fazer a pergunta, não sei nem... Meu pai não quer fazer pergunta, não, né? Mas então eu também não sei nem o que eu vou perguntar. Você vai ter que pensar aí, Pitico. Olha, gente, é o Pitico aqui, a gente falou um pouco dele aqui. Oi, rapaziada. Dona Paz, deixa eu pensar aqui, peraí. O filho veio se defender aqui, porque a gente falou um monte de mentira sobre ele. Aí... deixa eu ver aqui, uma pergunta maneira, gratificante. Gratificante, muito bom. Pode ser sobre o que vocês conversaram. O que você quiser, irmão. O que você quiser. Fica à vontade. Isso daí você já falou. Pensei aqui. Então, mãe, como é que é pra você ter um filho completamente formidável em relações de belezas e tudo mais, assim. Um cara bonito como eu. Não só isso, né? Como é pra você ser minha mãe, assim? Então, bonito, charmoso, joga bola e dança. Isso aí, sou bonito, sou gostoso, jogo bola e dança. Faz gol. Mora perto. Perco o gol, mas a gente faz de vez em quando também. 1,85 de altura. Aí ele responde aqui pra frente, tá? Pode ir. Tá. Então, pra mim, eu até falei aqui, é um privilégio muito grande, porque assim, a gente tem uma sintonia muito grande. Eu falo que ele é meu filho gêmeo. Fecha a porta.
né? Pode. Ele é meu Dá uma filho gêmeo, encostadinha só. porque o meu esposo, ele sofre muito lá em casa, que ele fala, vocês dois são iguais. A gente na bagunça, meu marido é aquele que é organizado, a gente é bagunceiro. Ele é meu amigo, você é meu amigo, cadê ele? Obrigado. Meu amigo, meu parceiro, a gente se entende, a gente ri de tudo, a gente conversa sobre tudo, sabe? Tem coisas assim que ele Ele é me o cozinheiro conta. oficial da Meu marido, família? meu esposo, Ele meu esposo é o cozinheiro maravilhoso. Ele faz até minha dieta. Eu vi ele fazendo ali um Ele frango faz. com quiabo ali. Eu falei, E opa, faz. você... Passa a ver se você traz aqui pra mim. Ele Traguei com quiabo arrebenta. brabo. Ele arrebenta, ele arrebenta. Então, ter uma família como a que eu tenho, pra mim é um privilégio de Deus. Eu prezo muito isso, agradeço todo dia de ter um filho de 18 anos, que por escolha dele, ele prefere estar com a gente cantando, dançando, brincando, rindo, do que estar na rua, se expondo ao perigo. Então, isso eu agradeço muito. Sem eu pedir, ele faz porque ele quer. Ter um marido presente que tá comigo ali, faz a nossa dieta, nosso parceiro de vamos embora pra academia, todo mundo. Ele levanta a gente de manhã, mesmo sem a gente querer ir. Então, isso pra mim é uma dádiva de Deus, sabe? Eu agradeço o tempo todo. E agora conhecendo vocês, né? Aí. Que já é uma família extensa que Deus também deu de presente. Vamos com tudo. Então é só Aproveitando agradecer. Só o agradecer. gancho, fazer a pergunta oficial aqui do Tais Backstage. Não só do Tais Backstage, mas de outras situações aqui. Não sei se você já respondeu essa pergunta aqui antes, mas não tem problema repetir. O que é a música pra você? Então, a música pra mim, primeiro que a vida seria sem graça, sem música. A música pra mim, eu costumo dizer, vou dizer sempre, é um presente de Deus pra humanidade. Que o momento que ele falou assim, olha, a hora que tu estiver muito estressado, muito cheio de tanta coisa ruim que vai acontecer, ouve essa música, aprenda essa música. Pega uma música nova pra aprender, que o momento que você tá gastando seu cérebro, aprendendo com os dois hemisférios, você vai esquecer desse problema. Você vai focar naquilo. Então é um presente de Deus pra humanidade toda. Isso aí, é conexão divina. Divina. Isso aí. Eli, foi um prazer enorme te receber Prazer foi aqui. todo meu. Foi muito legal a conversa, Nossa. tá? Obrigado também pelos ensinamentos, também, que acho que foi muito legal os temas que a gente tocou aqui. Bom, muito foi foi um interessante. prazer, muito bom. E, galera, fala seu arroba, por favor, Eli. Então, o meu é Eli46. Eli 46, 4.6. tudo junto. É, tudo Eli junto. com Y, né? É com Y. Eli com Y 46. Gente, segue a gente em todas as plataformas digitais aí. Tá vindo muito lançamento. Toda semana tem um lançamento da Tais, tá? Fica de olho no nosso Instagram, Tais, tas.records. Vai vir aí, como eu disse, o Tais Publishing. Eu falei um pouquinho, bem pouquinho, mas a gente vai cada vez falando mais um pouquinho. Esse é o nosso canal Tais Backstage, que vai ter nossos podcasts. Vai vir mais programa informativo aí. Tem o nosso canal no YouTube, Tais Records, que, como eu disse, tem todo o lançamento. Toda quinta-feira tem um lançamento lá, né? E, inclusive, a Eli faz parte do lançamento dessa semana, que esse podcast vai sair depois, mas que é Buquê de Rosas, música vai estourar aí, se Deus quiser, do nosso querido aí, Pitico. E vamos que vamos. Obrigado, gente. Obrigado. Estudem. Os professores aqui estão de olho em vocês. A gente vai vir isso. cobrar de vocês o dever de casa. Estudem. Estudem. Beijos.